falei nessas últimas aulas, tá? Bem, primeiro, quando eu falo que um fio reto produz campo magnético, ou um anel que é a espira, ou esse espiral que é o solenoide produz campo, essas coisas são chamadas de eletroímãs, porque basicamente são objetos percorridos por uma corrente elétrica. Então você tem o fenômeno elétrico, que por sua vez vai gerar um fenômeno magnético, tornando esses objetos ímãs, tá? Como falei e mostrei, o próprio anel, a espira, né, possui uma face norte e uma face sul magnética. Então você não precisa ficar vasculhando a natureza, cavando na Terra para achar ímãs naturais. Não, você pode fabricar ímãs através de corrente elétrica, o que é muito mais prático, né? E é até melhor porque você consegue controlar o magnetismo desses materiais, controlando basicamente a corrente elétrica. Então o trem-bala, que foi desenvolvido na Alemanha, depois bastante empregado nos países orientais, ele flutua devido a uma repulsão magnética entre o próprio trem e os trilhos. E essa repulsão magnética é feita basicamente por eletroímãs, tá? Você tem um GIF à direita mostrando um imãzinho em formato de uma barrinha, tá? Muito bonitinho, flutuando em um trilho feito de eletroímã. E Fabinho, por que tem essa fumaça branca? Então, galera, não sei se a André comentou também, mas os fenômenos magnéticos, eles dependem da temperatura do material. E qual que é a ideia? Quanto menor a temperatura, mais forte é essa capacidade magnética, tá? Então os fenômenos magnéticos são mais intensos em baixíssimas temperaturas. Então este bloquinho ele foi mergulhado em nitrogênio líquido, que possui uma baixa temperatura. E quando o nitrogênio líquido começa a evaporar, ele solta essa fumacinha aí, tá bom? E aí eu tenho um esquema muito bonitinho mostrando como você consegue fazer com que o trem flutue e seja impulsionado para frente, ganhando uma altíssima velocidade. Porque como são eletroímãs, você consegue controlar a corrente elétrica neles, certo? E aí você pode alternar a corrente elétrica. E como já mostrei, né, até nos exercícios, se você muda o sentido da corrente elétrica, você muda o sentido do campo magnético. E, consequentemente, se você muda o sentido do campo magnético em um anel, deixa eu desenhar. Ó, então tá aqui a minha espira. Se em um determinado momento a corrente elétrica, se em um determinado momento a corrente elétrica tem um certo sentido pelo anel, pela regra da mão direita, o campo magnético ele vai ser desenhado. Nossa, gente, quanta cor! Ele vai ser desenhado na direção vertical para baixo, tá? E aí você teria uma face norte e uma face sul. Você teria aqui a face sul e a face norte. Só que se você pega o mesmo desenho e muda o sentido da corrente elétrica, agora o contrário, pela regra da mão direita, o campo magnético agora fica para cima. E aí você teria uma inversão da polaridade magnética, uma face norte e uma face sul. Então, repetindo, se você tem um anel e fica toda hora invertendo o sentido da corrente elétrica, você está invertendo a polaridade magnética. Então, nesse esquema, você consegue ver que o trem ele vai para frente porque, ora, ele é repelido, ora, é atraído por placas colocadas nos trilhos e também por placas colocadas no próprio trem. Então, quando o trem ele é atraído pela placa da frente, e depois ele é repelido, porque troca-se a polaridade magnética. É por isso que é uma tecnologia tão cara, né? Eu vi uma notícia dizendo que o trem-bala no Brasil, que ele